noite, paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor. Sejam bem-vindos à quinta live, é a quinta ou a sexta? Acho que é a quinta live. E hoje nós estamos com um tema muito interessante aqui. O tema de hoje é, quem já viu aí, já acompanhou no convite, prioridade. Prioridade. Esse é o nosso tema de hoje. E é um tema que é muito importante falar sobre prioridade, não só agora, nesse tempo de pandemia, né? Mas a prioridade é um tema que ela está sempre presente na nossa vida, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. E a primeira coisa que nós devemos já pensar nesse momento é: qual é a minha prioridade hoje? Qual é a tua prioridade hoje? Qual era a tua prioridade antes da pandemia? Qual vai ser a tua prioridade depois da pandemia? A mesma ou será diferente? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. A Bíblia fala sobre prioridade, o que deve estar em primeiro lugar em nossa vida. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Você tem aí liberdade para comentar, fazer pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir essa palavra. E já abro aqui para as palavras iniciais da Alessandra e depois a Eva está inscrita para falar. Alessandra, prioridade, é importante esse tema para falar hoje? Sim, e como prioridade eu queria orar por você. Não podia começar falando sem orar por você. Bora orar um pouquinho? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento de estudo, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Cuida de cada pessoa, Senhor, que vai assistir essa live, de cada pessoa, Pai, que vai escutar, Pai, esse momento. Que cada um, Pai, possa rever as prioridades, que cada um possa Te considerar como prioridade, meu Senhor. Que Tu possas usar, Pai, a Eva, eu, meu esposo, Senhor, e que Tu toque, Senhor, no coração de cada pessoa que assistir, Senhor. Se tem algum enfermo agora, em nome de Jesus, que seja curado, Pai. Se tem alguém se sentindo desesperado, Senhor, se tem alguém sem consolo, Senhor, que sinta agora o Teu conforto e o Teu consolo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu queria passar a palavra para Eva. Eva! Olá, gente, a paz do Senhor. Como já foi bem dito, o nosso tema hoje, a gente vai estar tratando a respeito de prioridade. Para início, eu gostaria de fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui, né, presente, a minha família. Para você aí, fica como reflexão. Quero perguntar, qual tem sido a sua prioridade hoje, Alessandra e Fladerni? Muito bem. Qual tem sido a minha prioridade? Bom, a minha prioridade hoje tem sido realmente considerar como colocar Deus no centro aqui em casa, porém sem deixar outras atividades que também são importantes na minha vida. Por exemplo, eu tenho que conciliar a presença de Deus aqui, eu buscando a presença de Deus, mas também no lar tenho que aprender a trabalhar em casa, tenho que aprender a conciliar tudo isso com fazer atividades do lar. Então, fazer várias coisas e ainda estar na presença de Deus, né? Então, assim, para mim tem sido um desafio. Amém. Flá, qual tem sido a sua prioridade? Olha só que pergunta interessante. Qual tem sido... Muito baixo, Eu tô sem voz já, gente. Qual tem sido a minha prioridade? A minha prioridade tem sido há muitos anos já. Eu tenho desde quando eu aprendi isso, eu coloquei em prática aqui algumas coisas. A gente faz aquela listinha, né? A lista de prioridade, que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro lugar e por aí vai. Mas eu aprendi há algum tempo que em primeiro lugar deve vir Deus. Amém. Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. Segundo lugar, a nossa família. Minha família, segundo lugar. Terceiro lugar, a igreja. E por aí vai. Trabalho, estudos, amizades,
e outros projetos futuros. Mas eu sempre tento focar nesses 3 primeiros: Deus, família e igreja. Claro, isso não vai impedir que eu siga a minha vida normal com meus projetos de estudar, de trabalhar e etc. Então, essa tem sido a minha prioridade já há alguns anos. Amém. E fica a teor de reflexão aí para você que está assistindo essa live, né? Qual tem sido a sua prioridade para você refletir mais a respeito. Tem um autor que eu gosto muito e eu costumo citar sempre, que é o C.S. Lewis, e ele tem uma frase que diz o seguinte: aspire ou deseje a terra e você não terá nada, aspire o céu e você terá tudo, inclusive a terra de brinde. Então muitas vezes nós focamos nas coisas terrenas e acabamos perdendo tudo, mas a palavra de Deus, ela nos ensina a buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. Inclusive eu vou pedir para a Alessandra estar lendo o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 30 e até o versículo 33. A gente está dando um embasamento a respeito do que a gente vai tratar hoje. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém, glória a Deus. Esse é o próprio Jesus nos ensinando ao que devemos colocar como prioridade, que seria o reino do Senhor. Amém? Nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia e de quarentena, muitas pessoas elas estão perdendo as suas vidas. Mas eu também chamo a atenção para aquelas pessoas que podem até mesmo não estar perdendo a sua saúde física, mas estão perdendo a sua saúde mental nesses dias. E não só eu, mas também a OMS já emitiu uma nota recentemente falando a respeito da grande crise da saúde mental global que nós estamos vivendo. Muitas pessoas ou estão passando por crises de ansiedade ou à beira de uma depressão, seja por perdas de familiares ou por perda de emprego, perda da sua estabilidade emocional mesmo em geral. Então isso é muito preocupante. E tentando esclarecer e trazer um pouco de luz para as nossas vidas, luz que é a palavra do Senhor, mas também quero trazer um entendimento mais profundo sobre o que tudo está acontecendo ao nosso redor. Eu comparo o que nós estamos vivendo ao que alguns filósofos e sociólogos, contratualistas em geral, chamam de estado de natureza. Eu estou aqui com uma jurista e com um filósofo, eles podem falar um pouco a respeito também, com palavras bem simples, a respeito do que seria esse estado de natureza. Mas por que eu comparo esse estado de natureza? Porque ele é conhecido como um momento anterior a uma organização social, ao momento anterior às regras, instituições, às leis que nós conhecemos hoje em dia, um momento anterior, onde os indivíduos eles eram muito livres, eles eram plenamente livres. E muitos não sabiam lidar com essa liberdade. Então as pessoas elas definem mais ou menos por aí o estado de natureza. Vocês têm alguma definição mais simples assim para as pessoas de casa entenderem? Isso a gente chama no direito de lei natural, né? Essa lei natural, alguns dizem, né, que isso é inerente ao ser humano. Ainda que não houvesse normas numa sociedade, ainda que várias pessoas fossem jogadas numa ilha que não tivesse nenhuma norma, eles iam ter intrinsecamente normas do que eles considerariam como certo e errado. Por exemplo, não matar o próximo, não roubar, né? Isso seriam ideias que estariam intrinsecamente ligadas, né, ao ser humano. Claro, tudo bem, algumas sociedades têm algumas práticas diferentes,
mas ainda assim são exceções. Numa regra, quando a gente olha a sociedade, elas têm um padrão de conduta, né? Um padrão mínimo de conduta que vem antes da própria norma existir. Os homens agem de certo modo e ali é criada uma lei para regular isso. É bem por aí. Tem algum posicionamento simples, assim, para o pessoal de casa entender? Sim, pequenas palavras. Sim, o que eu entendo é sobre estado de natureza, dependendo do filósofo, tem um pouquinho de diferença, mas para entender é bem fácil. Na filosofia, nós entendemos melhor esse conceito de estado de natureza quando nós comparamos estado de natureza com estado civil. Então, no estado de natureza, o homem ele estaria ali para lutar pela sua sobrevivência. Tudo que ele fizesse, sua prioridade seria sobreviver, independente do outro. No estado civil, né, já se considera o outro, já se considera a sociedade. Então, o meu direito, ele finda quando inicia o direito do outro. Então, eu não posso mais viver só com base na minha sobrevivência, mas eu tenho que viver não esquecendo do outro, para a sobrevivência do grupo, da sociedade, do coletivo e não somente do individual. Sim, exatamente. Muito obrigada pela colaboração. É só uma metáfora, gente, para comparar mesmo, porque isso me lembra, porque uma das características era mesmo que os indivíduos eles ficavam ou isoladamente ou em pequenos grupos familiares, lutando quase que estritamente por sua sobrevivência. E eles eram plenamente livres, acreditava-se, né? E eu acredito que nessa quarentena muitas pessoas também estão se sentindo livres, sabe? Pelo menos eu tenho mais tempo livre, bastante. Eu acredito que quem tá aqui também comigo também tem mais tempo livre. Só que dessa falsa liberdade ou dessa liberdade que a gente está tendo, nós encontramos dois tipos de pessoas, diametralmente opostas, mas igualmente perigosas. Porque o primeiro tipo de pessoa é aquela que só tá fazendo o que é necessário mesmo, sabe? Só tá fazendo um frango, um feijão, fazendo alguns afazeres domésticos. E depois fica com uma lista assim, de horas livres e já não sabe o que fazer. Fica como os antigos falam, pensando na morte da bezerra, né? Uma coisa... fica pensando na vida e tal. E eu cresci ouvindo da minha mãe aquela famosa frase que mente vazia é oficina do... Vocês não ouviram essa frase? Sim, do adversário. A minha mãe sempre falou pra mim. Toda vez que eu tava assim meio que de bobeira, a minha mãe falava, mente vazia é oficina do inimigo. E a outra pessoa também que lida erradamente com essa liberdade que a quarentena tá dando, com esse tempo livre a mais, é aquela pessoa que acha que tem que ser 100% produtiva e começa a criar uma listinha ou mental de papel e começa a colocar afazeres e não consegue cumprir eles, porque é humanamente impossível. E o que acontece? Essa pessoa se frustra. Então, esses são dois extremos, mas igualmente perigosos. A gente tem que estabelecer limites, a gente tem que estabelecer metas, mas a gente tem que ser empático conosco, sabe? Você tem que ser amoroso com você quando você faz essas listas, porque pode ser que você faça uma lista e naquele dia você não tem saúde mental, você não tá bem mesmo, você perdeu uma pessoa querida ou você não tá com ânimo para fazer tudo aquilo. Então, por favor, seja empático, perceba que o cenário não é fácil, não tente estabelecer metas acima daquilo que você pode cumprir. Mas também não fique por aí desvaneando deixa a vida me levar, a vida leva eu. São dois opostos, mas que a gente tem que ter cuidado. Então a gente tem que estabelecer nesse momento um certo equilíbrio. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós fomos feitos para isso, nós fomos feitos para governar, nós fomos feitos para cultivar e um dos exemplos disso a gente encontra já no início da Bíblia, para isso significar só um debate sociológico, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, se vocês puderem abrir aí para estar me ajudando. Sim, pode abrir que tá demorando aqui. Vou tentar abrir aqui também.
Não, pode deixar que eu te... Pode aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Exatamente. O homem ele foi feito para dominar sobre os animais terrestres, sobre as aves e sobre todos aqueles que estão na natureza. Gênesis capítulo 2, versículo 15 também. Gênesis 2,15 está escrito: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Muito bem. Gênesis 2:20. Gênesis 2,20 está escrito: o homem deu a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante. Sim, aí nós podemos perceber que tanto o homem quanto a mulher, desde o início, eles foram criados para isso. Eles foram criados para colocar as coisas em ordem, para dominar, para governar. Então, nós fomos criados para isso. Então, a gente tem que entender que esse desejo que a gente tem de colocar a nossa vida em ordem é algo colocado por Deus no nosso coração. E isso é biologicamente também explicado. Toda vez que nós colocamos uma meta e cumprimos essa meta, nós liberamos um hormônio chamado dopamina, que também é conhecido como hormônio da felicidade. Então, cumprir metas também é biologicamente explicado como um motivo de felicidade para o ser humano, porque ele foi criado para isso. E outra coisa interessante é que muitas pessoas elas usam como desculpa, sabe, seus outros afazeres. Dizem assim, ah, não, porque eu tenho que trabalhar. Ou, ah, não, tenho que estudar, tenho muita coisa para fazer. Eu não consigo ter tanto tempo para buscar a Deus. Mas olha, eu preciso te dizer que Deus ele nunca chamou pessoas desocupadas. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver a história de Davi, a gente vai ver a história de José, a história de vários homens que tinham outras profissões, que faziam outras coisas e mesmo assim Deus os chamou. Por quê? Porque, muito pelo contrário, o Senhor chama aquelas pessoas que Ele vê interesse, sabe? Foco, determinação em fazer algo mais. Ele não chama pessoas desocupadas. Mas isso não impediu que esses grandes homens de Deus aceitassem o chamado deles para a vida, o chamado de Deus para a vida deles. Vocês têm algum comentário para fazer sobre? Sim. Podem fazer. Cansei mais. Eu queria comentar sobre a questão de prioridade. No que eu devo priorizar também nessa busca por Deus, nesse momento de pandemia que estamos em casa. E aí veio a minha essa palavra, Mateus 23:26, que diz: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que o seu exterior fique limpo. Se tem uma coisa que incomodava Jesus, era nós estarmos com exterior, aparência, roupa, cabelo, tudo bonitinho, e por dentro tá cheio de amargura, de falta de perdão, de medo, enfim, de qualquer coisa que possa afastar a pessoa de Deus. Então, nessa pandemia, de repente, algumas pessoas estão assim, o que eu posso priorizar também nessa busca ao Senhor? E uma dessas coisas que deve estar na lista, no top 5, é realmente buscar limpar o interior. Buscar limpar o interior de tudo que está nos afastando da presença de Deus. Esse é o momento que Deus quer ter intimidade conosco, e o que é legal, que quanto mais intimidade nós temos com Ele, mais Ele mostra o que precisamos mudar. Mais Ele nos vai incomodando o que o nosso interior precisa se livrar para a gente ter uma intimidade maior com Ele. Então esse é o momento que nós podemos usar ao nosso favor para a nossa comunhão com Deus. Deus ele vai te usar para ser instrumento para outras pessoas, isso não tenha dúvida. Mas seria assim, muito subaproveitado esse tempo se você e eu não aproveitarmos esse tempo para também limparmos o nosso interior. E uma das formas de limpar o interior é entender como servir. Porque assim,
todo, o ser humano todo quer ser servido. Não tem um ser humano que não goste de ser servido. Porém, Jesus fala que aquele que quer ser o primeiro, que sirva. Então, é um desafio estar no lar e servir. É um desafio estar no lar e servir. Então, é importante a gente encontrar prioridades. Primeiro, para limpar o interior, para servir e para realmente ter essa comunhão, como o Fladerni falou, colocando Deus em primeiro lugar. Mas estando Deus em primeiro lugar significa também que Deus está em tudo, né? Deus me criou, então Deus está comigo. Se Deus está comigo, tudo o que eu for fazer no dia tem que estar relacionado com Deus, porque eu vou estar compartilhando com Deus, Deus vai estar comigo e eu vou ser templo dele. Então, assim, a gente tem que ter esse balanço para incluir Deus em tudo, mas também fazer todas essas coisas. Glória a Deus, é verdade. O senhor tem um comentário? Continua. Então a gente já entendeu os comentários da Alessandra, que foi dito anteriormente, que o ser humano ele foi feito, né, para governar, para dominar, e biologicamente isso é explicado. Bom, então a gente entende também que colocar as coisas em ordem, estabelecer as prioridades é tarefa nossa. Muitas vezes a gente quer que Deus faça isso, né? Ah, Senhor, coloca a minha vida no lugar. Senhor, entra assim com providência e tal. E o Senhor, de fato, tem poder para fazer isso. Mas existem algumas coisas que é nossa tarefa. É tarefa do Fladerni, é tarefa da Alessandra, é tarefa da Eva, é tarefa de você que está assistindo essa live, colocar em ordem. E para embasar isso, tem uma história muito interessante que está lá em 2 Reis, se vocês puderem abrir um de vocês, 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 5, onde vai contar a história do rei Ezequias. 21? 20, capítulo 1. Não. 20, capítulo 1. Capítulo 20, versículo 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Isso dá o 5. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Amém, glória a Deus. Alessandra, procura também para mim 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 24 e 25. Então, nessa história a gente vê que o rei Ezequias, né, ele foi vítima assim, de uma enfermidade mortal, ele quase perde a sua vida, mas o Senhor, com misericórdia, o deu uma sobrevida. Mas é interessante que quando ele foi avisado de que ele morreria, o profeta também avisou: coloque a sua casa em ordem. Então ele clamou para o Senhor e o Senhor teve misericórdia. Mas na passagem que a Alessandra vai ver, a gente vai ver o que aconteceu depois que Deus deu essa sobrevida para o rei. 2 Crônicas 32, 24, 25. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Sim, então a gente percebe que por mais que o Senhor tenha dado uma segunda chance para o rei Ezequias, ele não cumpriu à risca aquilo que Deus tinha dito para ele: coloque a sua casa em ordem. E por isso a ira do Senhor veio sobre ele. E é algo muito complicado, porque às vezes o Senhor ele tenta nos ajudar, a gente ora, o Senhor nos ouve e a gente não faz a nossa parte.
A gente não cuida da nossa família, a gente não cuida dos nossos estudos, a gente não cuida do que a gente pode e deve cuidar, porque é nosso dever fazer essas coisas. Vocês têm algum comentário para fazer sobre essa passagem? Sobre a tarefa, né, de nós, indivíduos, colocarmos a nossa vida em ordem, estabelecermos as nossas metas e cumprirmos elas. Sim, eu penso que isso é muito importante, principalmente, eu penso que Deus ele está dando, nesse tempo de pandemia, uma oportunidade para nós organizarmos a nossa vida, para nós colocarmos em ordem tudo aquilo que estava parecendo um caos. Deus é um Deus de ordem. Desde o começo, desde a sua criação, ele criou as coisas de forma ordenada. Então, assim como Deus é um Deus de ordem, nós também temos que ser pessoas de ordem. Então, tinha muitas pessoas que estavam com a vida toda desarrumada. Uma completa desordem antes da pandemia, começando pelo seu próprio lar. Então, com a quarentena, com o isolamento, as pessoas deram uma pausa, começaram a parar e começaram a refletir na sua vida e ver que muitas coisas estavam fora de ordem, que muitas coisas que eram prioridade, na verdade, não deveriam ser. E aquilo que deveria ser prioridade não estava sendo como tal. Então, eu penso que agora, aqueles que estão entendendo esse momento vão arrumar a sua casa, vão arrumar a sua vida, assim como o rei Ezequias arrumou. Porque Deus deu mais uma chance para ele. Às vezes, tudo que nós precisamos é de uma segunda chance na nossa vida. Isso vale para a vida profissional, para a vida secular, vale para a vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Uma segunda chance. Deus está nos dando agora uma segunda chance de colocar em ordem a nossa vida, de organizar e de fazer essa lista de prioridade 1, 2, 3, 4, 5, que estava de cabeça para baixo, colocar em ordem. E o primeiro que deve entrar, o número 1, é Deus. Porque quando nós colocamos Deus para o número 2, número 3, número 4, a nossa vida começa a virar um caos. Porque Deus não está presente. E aonde Deus não está, aonde Jesus não está presente, a vida se torna um caos. Então eu penso que nesse momento nós devemos colocar a nossa vida em ordem, assim como Ezequias colocou, porque Deus está nos dando uma segunda chance. Aproveitar essa segunda chance e quando passar esse tempo, sermos pessoas melhores para a nossa família, para a sociedade, para a igreja, aonde nós formos. Não podemos deixar passar essa oportunidade. Amém. Eu vejo que também muitas pessoas elas ganharam um tempo a mais nessa quarentena, mas elas não estão resolvendo os problemas. Estão jogando, na verdade, tudo para debaixo do tapete. E às vezes Deus ele nos dá um tempo a mais, nos dá uma sobrevida, como ele deu para o rei Ezequias, mas a gente não sabe aproveitar essa oportunidade para colocar as coisas num lugar. E em Provérbios também, no capítulo 4, versículo 26, eu vou ler aqui porque eu gosto dessa versão, que diz o seguinte: pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Então a palavra do Senhor já nos ensina que a gente deve planejar, que a gente deve agir de forma sensata antes de tomar qualquer decisão, para que os nossos caminhos sejam retos diante do Senhor. E como eu já perguntei no início qual que seria a sua prioridade, e tanto para você quanto para os meus tios aqui, eu vou perguntar de uma forma mais específica. Eu quero perguntar: o que vocês têm planejado? Tem colocado Deus como prioridade? Sua vez. Tudo que vocês têm planejado tem colocado Deus como prioridade? Sim, tudo assim. Qual é a questão? É que antes eu reparava, e é uma coisa que meu esposo sempre reclamou comigo, sempre, que eu sempre lia a Bíblia à noite.
Para mim é ótimo ler a Bíblia à noite. Eu amo ler a Bíblia à noite porque é o horário que, ao contrário dele, o meu esposo é uma pessoa muito matutina, eu sou uma pessoa muito noturna. Então, para mim, eu presto mais atenção nas coisas à noite. Só que realmente, estando em casa, eu preciso usar também o meu tempo para ler a Bíblia também durante o dia. Então, como eu estou vivendo uma situação diferente, por que não acrescentar tempos de busca a Deus, acrescentar tempos de leitura? Então, assim, é isso que é legal na pandemia, assim, tem muita coisa ruim que está acontecendo lá fora, tem, mas uma coisa boa é que a gente está tendo a oportunidade de ver por que não fazer mais disso? Por que não colocar projetos que Deus está colocando na nossa vida? Por que não colocar em prática? Né? Eu estava falando aqui com a Eva, com o Fladernier, que assim, gente, para ter uma ideia, assim, até estudo bíblico Deus está me mandando fazer. Dizer assim, usar o YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, muito obrigada. Então, eu posso pegar o canal do YouTube e jogar já estudos bíblicos, sabe? Coisas que não comportariam, de repente, no YouTube, no Facebook, não sei, ou de repente até coloco no Facebook. Mas assim, e fazer estudos bíblicos de capítulos da Bíblia, assim, são coisas que Deus está me incomodando. E assim, de repente, fazer mais coisas. Ó, eu tenho feito vídeos numa constância muito maior do que eu fazia no passado. E assim, Deus tem falado tanto, então assim, mas é uma coisa que eu tô tentando fazer isso. Incluir Deus em tudo. Não é ficar o tempo todo, o dia todo o tempo, todos os dias, manhã, tarde e noite, lendo a Bíblia 24 horas. Não, é dizendo, eu leio a palavra, medito e digo, Senhor, agora me acompanha nisso aqui que eu estou fazendo. Senhor, me ajuda nisso, me orienta como fazer isso. E aí é um desafio diário, porque tem coisas que a gente vê que a gente acerta, tem coisas que a gente vê assim, poxa, Deus, podia ter te convidado, né, para estar aqui nesse negócio, mas assim, Deus ele vai nos ensinando e vai nos moldando assim. E uma coisa que eu acho bacana nessa pandemia é que Deus está mostrando que, na verdade, muita coisa que a gente dizia que era falta de tempo, na verdade era falta de prioridade. Porque o que antes da pandemia a gente não conseguia fazer, muitas vezes continua não conseguindo fazer. Mas não é porque agora falta tempo, é porque continua aquilo não sendo prioridade. Então, tem coisas que podiam estar sendo feitas agora, tínhamos como fazer agora, mas não estamos fazendo. Então, deveríamos estar fazendo, mas não estamos. Então, é aí a reflexão da prioridade. Amém. Tem um comentário? Sim, eu nesse tempo de pandemia tenho tentado continuar a minha lista de prioridades, mas muito mais agora, dedicando tempo às coisas de Deus. Mas como assim? Pode perguntar. Como assim? Você não pode ir para a igreja, não está tendo culto, não está tendo reuniões nos departamentos, não está tendo congressos, não está tendo atividades. Congresso está mais online. É tudo virtual, né? Mas aí é que tá. Deus não está limitado a um templo. Deus não está limitado a uma rua, a uma programação ou uma atividade externa. Deus está presente na nossa vida diariamente, na nossa casa. É por isso que embaixo desse banner aí que a gente está publicando, convite para a live, foi a primeira live que nós fizemos aqui. A igreja em sua casa. Nós vimos em vários versículos bíblicos que a igreja pode estar na nossa casa. E o próprio Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali eu estarei. Então Deus está aqui conosco agora, eu sei disso. Nós somos 3 aqui que estamos no nome dele. Deus pode estar aí na tua casa agora, se você está reunido aí no nome dele. Então, eu estou tentando nessa pandemia, eu tenho o meu trabalho, eu estou trabalhando de casa, eu tenho o meu mestrado, tenho uma dissertação para escrever,
né? Tenho cursos de inglês que eu continuo sempre estudando, mas eu tentei organizar nesse tempo de pandemia a minha vida também para ler mais a Bíblia, para orar mais, para ler livros extra-bíblicos, para estudar idiomas da Bíblia, como o hebraico, estudar mais o inglês, ler a Bíblia em inglês, eu estou lendo. Então, eu dei uma pausa na UFPA, no mestrado, eu poderia estar estudando mais filosofia agora, mas eu percebi que nesse tempo Deus está me dando um espaço para que eu possa me dedicar mais à Bíblia, à oração, a conhecer mais a Ele, a estar mais íntimo dEle, a ouvir mais a voz dEle. E isso tem me fortalecido para que quando terminar eu possa sair ainda melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor. E eu penso que uma das nossas prioridades deve ser essa, melhorar como ser humano. E ontem mesmo eu estava lendo o Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, e C.S. Lewis ele escreveu aquele livro no tempo da Segunda Guerra Mundial. Olha só, eu até estava ontem numa live com os irmãos ali da Flórida, nos Estados Unidos, e eles falavam sobre isso também, né, que a Segunda Guerra Mundial durou pelo menos 3 anos, e as pessoas não sabiam quando ia acabar. E todo dia morria gente. E morria gente. E as pessoas estavam ali, muitos desesperados, sem esperança. Então C.S. Lewis foi convocado ali na Inglaterra para dar uma mensagem via rádio para as pessoas que não tinham esperança. E ele começou a falar de como Deus age no sofrimento, de como existe uma esperança após a morte e que a vida não se limita aqui a essa terra. Como Paulo mesmo disse, que se nós esperarmos na vida, somente nesta vida, somente limitarmos a nossa esperança, somente nessa vida, nós somos os homens mais infelizes. Então nós esperamos uma vida eterna com o Senhor. Então eu penso que nesse momento também é um tempo de nós compartilharmos palavras de esperança, de fé, de amor, que dão sentido à vida, como C.S. Lewis fez ali na Segunda Guerra Mundial, que durou pelo menos 3 anos. Hoje não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia, mas acontece algo semelhante. Pessoas estão morrendo todo dia, pessoas estão sem esperança, pessoas não estão vendo sentido na vida. Então, assim como C.S. Lewis fez e pregou o evangelho para aquelas pessoas e melhorou a qualidade de vida delas e deu esperança a elas, nós podemos fazer isso hoje. Compartilhar o evangelho do Senhor Jesus, que é um evangelho de paz, de esperança e de vitória. Porque o Senhor também diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E também diz em Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, são palavras que nos garantem a vitória lá na frente, quando nós temos o entendimento do que deve ser prioridade na nossa vida. E nesse tempo, não tenho dúvida que a prioridade chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai trazer a solução para esse tempo na nossa vida. Amém, glória a Deus. Verdade, dava para encerrar já por aqui, já tá uma bênção, né, gente? Mas só para finalizar, já que eles responderam a pergunta, né? Que... Você, Eva, tem que responder também. Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que tantos os planos que eu estou fazendo pós-pandemia quanto os planos futuros, eles estão colocando, graças a Deus, o Senhor como centro. Porque quando nós entendemos que nós somos chamados para isso, que nós fomos criados para isso, a gente consegue colocar Ele no centro e focalizar todos os nossos projetos para Ele. Em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, diz que porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E eu sempre digo que todas as coisas incluem a nós, que nós fomos feitos para Deus e para a glória de Deus. E assim como um copo de água, ele foi feito para aportar água, nós fomos feitos para a glória de Deus. Se eu tirar a água desse copo e enchê-la de papel, esse copo não vai estar cumprindo a finalidade dele. Da mesma forma se nós nos enchermos com outras coisas e se nós quisermos fazer outras coisas que não adorar a Deus, a gente não vai estar cumprindo a nossa finalidade. E é por isso que muitas pessoas elas estão por aí frustradas, elas estão por aí tristes, sem entender a sua razão de ser, porque elas estão aqui, porque ainda não entenderam que elas foram feitas para Deus. Então eu acredito que sim, que os meus planos eles estão colocando o Senhor como prioridade, graças a Deus.
E ainda falando sobre colocar o Senhor como prioridade, em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, a Bíblia nos conta uma história de Jesus quando ele foi visitar a casa de duas mulheres, Marta e Maria. Maria, ela ficou tão entusiasmada com Jesus ensinando os seus discípulos que ela decidiu sentar aos pés dele e ouvir ele ensinando. No entanto, Marta, sua irmã, ela estava ocupada demais com as tarefas domésticas, porque afinal Jesus estava no lar dela, então ela queria servir o mestre da melhor forma, e é totalmente compreensível. Então eu imagino Marta, né, andando de um lado para o outro, tentando fazer sua melhor receita, até que ela olha para sua irmã que tá lá aos pés de Jesus, e ela fica assim, tipo, como quem chama, né, Maria, você pode me ajudar, por favor? Aqui a gente tá dividindo as tarefas domésticas e ninguém gosta de fazer nada sozinho, isso é um fato, ninguém gosta de fazer nada sozinho. Então é compreensível também essa atitude de Marta. Então ela, sem sucesso de chamar a atenção da sua irmã, ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, não se importa não que a minha irmã me deixe sozinha aqui a servir? Mande que ela venha me ajudar. Então Marta vira para Jesus, até como quem julga ele, dizendo que o Senhor não se importa. E a resposta de Jesus com certeza deve ter surpreendido Marta, porque ele diz assim: Marta, Marta, andas tão ansiosa, preocupada com tantas coisas, sendo que somente uma me importa. E Maria escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirado. Então, nessa história, nós vemos a importância da gente priorizar estar aos pés do Senhor. Mesmo que as nossas tarefas domésticas, mesmo que as nossas tarefas profissionais sejam importantes, o Senhor sempre tem que ser a prioridade na nossa vida. Isso o próprio Jesus nos ensina. Então, como eu costumo dizer, essa pandemia pode tirar muitas coisas da gente, mas se nós fizermos como Maria, escolhermos a boa parte, essa não nos será tirada. E eu creio bastante nisso. Vocês têm algum comentário? Muitas pessoas estão aproveitando este momento para priorizar estudos da Palavra de Deus. Parabéns, parabéns a você que está aqui nos acompanhando nas lives, está priorizando esse tempo. Não significa que agora você vai deixar a sua casa de pernas pro ar, vai deixar de fazer tudo e alguém milagrosamente vai lá e resolver para você. Não é isso. Mas é que há o tempo para todas as coisas e a gente precisa entender que o tempo para Jesus, o tempo para estudar a palavra de Deus é a prioridade. De repente, muitos antes estavam priorizando o quê? Notícias ruins no Facebook, no Instagram, no Twitter, na internet em geral, e agora está dizendo, epa, não vou priorizar essas notícias do jornal nesse momento, isso não está me fazendo bem, eu vou priorizar o quê? Estudo da Bíblia, estudo da palavra, estudo da palavra de Deus, a presença do Senhor, a presença com o Pai, a presença aos pés de Jesus. Por quê? Porque é isso que nos dá vida, é isso que nos faz ter gás para o amanhã, né? Minha mãe fica até preocupada comigo, né? Minha mãe, eu vejo que está assistindo a live, mãe, beijo, mãe. Então, ela fica preocupada comigo, né? De fazer lives e tudo, mas assim, eu digo, mãe, para live, para Deus, eu não me canso. Né? Eu não fico cansada. Outras coisas me cansam, mas live para Deus, não. Pelo contrário, falar de Deus, estudar a palavra de Deus é o renovo que a gente precisa para o nosso dia, para a nossa vida e para poder ser instrumento para outras pessoas. Glória a Deus. Achei bem interessante que a Alessandra tocou no ponto de ter tempo para tudo. Isso lembra Salomão, né? Eclesiastes. E ele fala mesmo isso no capítulo 3. E eu chamo a atenção pro versículo 9, que ele diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com o qual se fadiga? E ele é um homem que a Bíblia considera como mais sábio, né? Que Deus teria dado para ele uma sabedoria sobre-humana e tal. E ele chega a essa conclusão no final da sua vida, o último livro que ele escreve, ele fala assim: qual que é o proveito? A gente trabalha tanto, a gente se fadiga tanto, o que é que a gente vai conseguir no final? E ele conclui esse livro de Eclesiastes no capítulo 12, versículo 13, dizendo o seguinte: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta:
tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, um homem que é conhecido como ser extremamente sábio, ele conclui assim o seu livro dizendo isso. A gente pode entender que ele, durante a sua vida ele teve várias mulheres, né, quase 1000 mulheres, 700 concubinas, quantas? 700 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas. O contrário. 100, 1000 todo, total. Sim, então Salomão, assim, ele aproveitou a vida, viu? Ele investiu em várias áreas isso não é tão, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas ele aproveitou a vida dele de várias formas, mas no final da vida dele, assim, ele, naquele último suspiro, ele pensou, olha, tudo que eu vivi até aqui, a conclusão é essa, temor a Deus. E a Bíblia nos fala isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, seja na sua vida secular, na sua vida emocional, na sua vida profissional, qualquer área da sua vida, se você temer a Deus, isso vai te tornar uma pessoa sábia nas tuas decisões. Então, por isso que a gente tem que sempre colocar o Senhor como frente. Só para finalizar a live, eu quero também que vocês possam abrir lá Hebreus no capítulo 13, versículo 21. Porque, como tem um autor que eu também gosto muito, ele diz assim que nós devemos proteger de nós mesmos as nossas prioridades. Como dito anteriormente, é nossa tarefa colocar a nossa vida em ordem. E muitas vezes a gente, se for fazer a nossa vontade, a gente vai assistir filme até não querer mais, a gente vai ficar deitado até não querer mais. Por exemplo, a gente quer ser fitness, quer ser saudável, mas a gente também quer comer pizza, quer comer hambúrguer, quer comer chocolate, todas essas outras coisas. Sim, a gente quer fazer essas coisas. Então, se a gente não proteger as nossas prioridades do nosso próprio eu, a gente não vai alcançar nossos objetivos. Então, pessoas que querem viver o chamado delas, o chamado de Deus para a vida delas, elas têm que ser pessoas que priorizam as coisas, que negam a si mesmo. Pode ler Hebreus? Sim, Hebreus 13, 21 está escrito: aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Procura também Efésios capítulo 1, versículo 5. Então a gente percebe nessas passagens como que nós devemos também buscar a perfeição. Não a perfeição nos moldes que a gente conhece, porque ninguém consegue ser perfeito. Mas a gente deve sim buscar melhoras, a gente deve sim buscar melhorias em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos uma obra inacabada, mas nós somos a obra do Senhor, feitura dele, como diz. Pode ler. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Amém. Eu acho que era Efésios 2:10, que fala que somos feituras dele. E de fato nós somos como um vaso nas mãos do oleiro, então nós somos pessoas em transformação. E mesmo que a gente se esforce para fazer e dar o nosso melhor, a gente não vai conseguir totalmente. Isso, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sim, nós somos feituras dele, ele preparou o caminho para nós, ele abriu o caminho e nós podemos andar nessas boas obras, porque nós somos a boa obra do Senhor. E só para concluir, mesmo que você se esforce muito e queira muito ser uma boa pessoa, sem Deus a gente não pode. Meu Deus, desculpa. João no capítulo 15, versículo 5, Jesus mesmo diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E sem ele, nada nós podemos fazer. Então, mesmo que a gente se esforce, mesmo a gente precisa permanecer na videira para que a gente consiga ser a boa obra dele. E só para concluir, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, diz também que no Senhor está tanto o querer quanto o realizar. Então, vocês têm alguma coisa para concluir? As considerações finais. Infelizmente, chegamos ao final da nossa live. Chegamos ao final da quinta live.
com o tema prioridade. E as considerações finais, vamos ver, a Alessandra vai fazer as considerações finais dela, depois eu faço. Vamos orar por você, pela sua família. No final, Deus vai continuar nos abençoando. Alessandra, Vladimir, considerações finais. considerações finais. Lembrei, quando a Eva falou de Salomão, o que também ele disse no final da vida. O que ele disse? Tudo é vaidade. Não podemos nos esquecer que ainda que você se mate de trabalhar, é vaidade. Ainda que você se mate de fazer coisas do lar, tudo é vaidade. Ainda que você se mate no estudo, tudo é vaidade. É ruim? Não é ruim fazer essas coisas, mas é bom a gente lembrar que é vaidade, por quê? Porque aí a gente entende o porquê que é importante priorizar Deus. Por que é importante priorizar Jesus? Por que é importante pedir para o Senhor estar incluído em todas as áreas da nossa vida? Por quê? Porque Ele não é vaidade. Deus é eterno. Deus, Ele é a nossa prioridade, porque Ele é para sempre. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada se compara a Jesus. Então, se tudo que você possa fazer, nada vai se comparar à presença de Deus na sua vida, então trate Jesus com a devida prioridade. Jesus é prioridade na sua vida, tem que ser prioridade, e se não era antes dessa live, vai começar a ser em nome de Jesus. Muito bem, então, parabéns para você que colocou hoje a palavra de Deus como prioridade. Porque isso aqui nada mais é do que a palavra de Deus sendo compartilhada. Parabéns para você que poderia estar assistindo uma novela, um filme, acessando alguma coisa na internet, redes sociais, mas deu uma parada para ouvir a palavra de Deus. Isso significa que Deus é prioridade na sua vida, que a palavra de Deus é importante para você. Então você está no caminho certo. Então, para finalizar, eu deixo esse conselho, né, que eu tento fazer na minha vida. Colocar como prioridade, em primeiro lugar, Deus. E isso nós falamos com base nos 2 grandes mandamentos. Certa vez perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento? E então Jesus citou o que estava escrito no Antigo Testamento. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo grande mandamento, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei, os salmos e os profetas. Ou seja, quando nós entendemos esse primeiro e o segundo grande mandamento, nós começamos a colocar Deus como prioridade. Porque Ele mesmo diz, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Então esse é o primeiro. Então se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, todo o resto vem em segundo, em terceiro e quarto, etc. Também eu lembro de Jesus falando no Sermão da Montanha. Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você viu, entendeu? Olha só como está bem explicadinho. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós buscamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o resto vem depois. Então, vamos tentar fazer isso, né? Não só agora nesse tempo de pandemia, mas depois da pandemia também. Colocar Deus em primeiro lugar. Coloque a sua família em segundo lugar. Coloque a igreja, as coisas de Deus, a obra de Deus, a obra missionária em terceiro lugar. Depois coloque o trabalho, os estudos e todo o resto. Todo o resto. Se nós invertermos essa lista de prioridades, não vai dar certo. Não deu certo na história. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que não deu certo. Vai dar certo se colocarmos nessa ordem a prioridade. Deus em primeiro lugar. Deus é aquele que vai te curar, que vai te salvar, que vai abrir as portas, que vai encher o teu coração de alegria, de esperança, de fé nesse tempo. Nada. Tem um filósofo, Fyodor Dostoiévski, é isso? Dostoiévski, é russo, é difícil
de falar enrola-língua. Mas ele falou uma coisa interessante. Dostoiévski disse o seguinte: há um vazio dentro do coração do homem, do tamanho de Deus, que somente Ele, Deus, pode preencher. Então nada de que você encontre nesse mundo vai conseguir preencher o vazio que é do tamanho de Deus. Então a sua prioridade, a minha prioridade deve ser Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, e certamente as outras coisas, as demais coisas, Ele acrescentará na nossa vida e seremos pessoas bem-sucedidas, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe a tua família. Vamos orar agora. E hoje quem vai orar é a Eva, porque a Alessandra orou na última vez, eu também orei. A Eva vai orar, ela hoje trouxe a palavra e vai orar abençoando a sua família, a sua casa, o seu lar. Um abraço para meu pai que está assistindo, toda a minha família que está assistindo, irmãos, sobrinhos, minha sogra, a todos. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Pode orar, Eva. Amém. Preguei. Vou orar, tirar oferta também. Você pode das pessoas ofertar pretas. nesse QR Code que está aí no vídeo. Não, pedir a Você oferta pode deles que olhar- estão aqui não, do não lado. tem QR Code? Não tem QR Code? Não acredito. É brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Fake news. Fake news. Mas se vocês quiserem, eu passo a minha conta depois. Fiquem à vontade. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai. Eu te agradeço pela tua presença, pela tua graça que tem nos sustentado todos esses dias, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa, Pai, que assistiu essa live, Pai. Aonde essa pessoa estiver, Pai, vai de encontro. O Espírito Santo dá um abraço consolador. Enche essa pessoa de paz que só tu pode dar. A paz que o mundo não conhece, Pai, mas a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo paz sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa live. Pai, cuida dessas pessoas, ser com elas, Pai, protege, Pai, acampa os teus anjos, Pai, ao redor da casa de cada um. Lava eles com teu sangue, Senhor. Vai com provisão divina também, Pai. Aonde estiver faltando, Senhor, providencia, Pai. Eu oro e intercedo também pelo nosso país. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, para os nossos governantes, Pai, para que eles possam direcionar da melhor forma possível, para que a gente possa sair melhor, como pessoas melhores, como sobreviventes disso, Pai. Nós cremos em Ti, é Tu que nos sustenta. Obrigada por tudo, Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, shalom, a paz do Senhor, até a próxima live, se Deus quiser. O tema da próxima tema de live... hoje... Não, da próxima. Da próxima? Da próxima sim, pode falar. live. Vocês sabem qual é o tema de quinta-feira? O tema de quinta-feira é não temas. Não temas. Vamos repetir o tema de quinta? Não temas. Não temas. Deus abençoe, até a próxima.